Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR deste dia 19 de novembro, terça-feira. Lembrando que você nos acompanha pelas parabólicas, acompanha em todo o país, também pela internet, pelo nosso portal sba1.com. Você acompanha também conosco no Facebook, no YouTube e aqui no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, além, claro, das TVs por assinatura. Nessa edição do Agricultura BR, falo sobre temas importantes, você vai saber o que vem acontecendo com os números, os dados do valor bruto de produção da agropecuária brasileira, estável em 2019 em relação a 2018. Você acompanha também o que a soja tem mostrado, o acompanhamento de mercado diário que você tem aqui no Agricultura BR, os destaques em relação à comercialização no Brasil, também aqui no Agricultura BR. Tem como o mercado vai se comportando nesta terça-feira, tanto físico quanto também no mercado futuro. Tem aí você as informações que você precisa para realizar bons negócios. E olha, começa o programa falando sobre o chamado VBP, o valor bruto de produção da agropecuária, que de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, vai ficar estável em relação ao ano de 2018, uma ligeira alta de 0,1%. Os números apresentam uma melhora para a pecuária e uma piora no valor de bruto de produção para a agricultura. Trazendo os números agora, você acompanha comigo na tela. Veja só como é que a CNA compõe os dados. O total do VBP é de 614 bilhões 550 milhões de reais, uma alta de 0,1% para o que acontece com o VBP total do país. Com base em dados até outubro, a projeção para o faturamento bruto de atividade. Na ponta positiva, o VBP do ramo pecuário deve alcançar 234 bilhões 500 milhões em 2019, de reais, é claro, uma alta de 7,2% se comparado ao ano passado, de acordo com o núcleo econômico da CNA. Em meio ao bom momento das proteínas de origem animal, a CNA aponta VBPs de suínos 24,7% de alta para suínos, 14,1% para frangos, 8,1% para leite e 4% para carne bovina. Já a área agrícola, você vê que o número é maior, 380 bilhões e 100 milhões de reais, vem com queda em relação a 2018, 3,8% de queda. O cenário de redução nos preços do café arábica, 11,1% de queda para o arábica, é um dos fatores que destacam aqui essa queda, além de 14,8% também para o café robusta. É o que a Agricultura BR mostra, trazendo aqui em destaque o que aconteceu com o valor bruto de produção do país. O VBP é sempre uma maneira de se ter um termômetro que mostra como que se comportam as atividades agropecuárias do país. Estamos muito próximos ao fechamento do ano, então é muito provável que esses números estejam muito próximos à realidade. Confira conosco agora cotações de mercado. Está sem retorno. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, está nos Estados Unidos para diversos compromissos. E a intenção é sempre estreitar os laços e, claro, fazer com que o produto brasileiro tenha mais mercado. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. A ministra Tereza Cristina vai ficar nos Estados Unidos até sexta-feira. Ela leva na bagagem atestados sanitários e documentações que comprovariam que o Brasil cumpriu metas sustentáveis e fiscais que qualificam a carne de boi in natura brasileira. Além disso, Tereza Cristina vai apresentar compromissos comerciais brasileiros cumpridos, como a expansão da cota de importação de etanol e a implementação da cota de importação de trigo sem tarifa, ambas muito benéficas aos Estados Unidos. Em junho desse ano, uma comissão de veterinários americanos inspecionou frigoríficos suínos e bovinos no Brasil.
e apontaram a necessidade de uma nova vistoria. Tudo começou em junho de 2017, quando autoridades sanitárias americanas constataram abscessos na carne bovina que teriam sido provocados pela reação do rebanho brasileiro à vacinação contra a febre aftosa. Mesmo com esse embargo americano, as exportações brasileiras de carne cresceram em volume 11%. Até outubro do ano passado, nós exportamos 1.320.000 toneladas para o exterior. Nos 10 primeiros meses desse ano, esse número saltou para 1.470.000 toneladas. De Brasília, Saulo Lopes. A Agricultura BR agora responde alguns questionamentos ligados aos produtores rurais que entram em contato conosco pelo Twitter, pelo Facebook ou ainda pelo nosso número do WhatsApp. A grande questão está sendo essa estiagem esperada para o sul do país, em especial o estado do Paraná, que em nenhum momento durante esse começo de semeadura da campanha da soja teve um volume mais adequado de chuvas. O que acontece? Há um bloqueio, de acordo com os formatos que nós estamos acompanhando e que são divulgados pelo INMET, chamado modelo Cosmo, há uma situação atmosférica que bloqueia a entrada de chuvas sobre o estado do Paraná, o que tem feito que se tenha ali uma falta das precipitações chuvosas, o que deve ocorrer pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 25. Então, de acordo com o INMET, antes de segunda-feira, ainda falta uma semana, portanto, antes da próxima segunda-feira, não deve ter chuvas no Paraná e a mesma situação vale para os outros estados da região sul do país. Acontece que o solo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um dos grandes estados produtores também, o terceiro maior produtor de soja do Brasil, você tem um nível de umidade de solo adequado no Rio Grande do Sul, o que não acontece no estado do Paraná. Fala agora a respeito de soja, mas no cenário internacional, aqueles fundamentos que nós trazíamos durante essa última segunda-feira continuam muito válidos, principalmente porque não há informação nova em relação à China e Estados Unidos. O mercado continua esperando e parece que só vai reagir positivamente quando se tiver, de fato, algum elemento novo que comprove um acordo ou pelo menos uma intenção mais clara de acordo comercial entre as duas maiores nações econômicas do mundo. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Nós não tivemos presença da China fazendo compras, mas hoje nós temos Chicago recuperando um pouco de mercado. A posição de janeiro vem agora ganhando pouco mais de 0,5%, vai ganhando 0,6% as posições negociadas. Janeiro vem com $9,15 mais 6 por bushel, com a Agricultura BR destaca no momento. Trazemos aqui também a posição de março de 2020, é claro, a $9,28 por bushel. Outra informação que nós trazemos é a posição de maio, $9,40 mais 6 por bushel. A Agricultura BR traz em destaque. Julho, $9,51 mais 4 é o que nós trazemos aqui com os dados em relação aos Estados Unidos. Um outro fator também importante é em relação à colheita da soja norte-americana. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ela atingiu 91,4%. E essa safra dos Estados Unidos é com baixo volume mesmo. Ela vem num volume mais baixo. O último relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, ele foi bastante cauteloso e não trouxe alteração nenhuma, é muita cautela, mas esses relatórios de novembro, dezembro, normalmente não tem mesmo grandes alterações, mas é muito possível que nos próximos, principalmente do ano de 2020, nós tenhamos alterações um pouco mais significativas nos números dos Estados Unidos, ou seja, pode vir mais baixo do que aquele que vem se apresentando.
Vamos saber do dólar? Dólar comercial, destaque agora do Agricultura BR, você tem o dólar em alta, olha o dólar. O dólar vai chegando no maior, já chegou, ontem já chegava ao maior valor nominal da história. O dólar nessa segunda-feira, maior valor nominal da história para a moeda norte-americana e hoje um recorde atrás do outro, chega a R$ 4,21, mais 5 a moeda norte-americana, é o que nós temos em destaque aqui, uma situação de 4,21 mais 5, 0,22% de alta. Bom, eu estava dizendo a respeito dessa disparada da moeda norte-americana, o dólar vem muito alto, ontem já fechava acima de 4,20, agora opera acima de R$ 4,21, isso influencia o preço e o custo, né? Tanto pode ser positivo, quanto pode ser também muito negativo, mas influencia todo esse dólar bem mais elevado, e é por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, normalmente quando eu falo de um dólar tão forte, né, quando o dólar está muito alto, eu já trago na sequência, né, uma soja negociada no porto, por exemplo, maior, mais alta. Daqui a pouco eu vou mostrar realmente que a soja está com um preço muito interessante, mas isso impacta toda a economia e nem sempre de uma maneira positiva. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, quando nós estamos exportando, Fabiano, é fácil entender. Nós queremos vender, lógico, e receber dólares. Portanto, os dólares que chegam são muito bons. Mas quando estamos comprando insumos para a nossa produção agropecuária, lógico, gostaríamos que o dólar estivesse abaixo de 4. Mas o mercado não funciona assim. Portanto, o que é muito bom em determinados momentos, pode ser muito ruim em outros momentos. Notadamente para empresas que emprestaram dinheiro em dólar e agora estão pagando esses investimentos, esses financiamentos no exterior. É o caso da Petrobras, Fabiano. Ela promete até o final do ano enviar para fora do país 5 bilhões de dólares para amortização de dívidas. Lógico, isso causa uma alta para o dólar aqui dentro. Para você ter uma ideia, o dólar agora há pouco, você falava, passava de 4,21 e a 4,21 mais 50, nesse momento recua um pouquinho, viu? Os últimos negócios já mostram R$ 4,21 mais 32, não está tão próximo de 4,41 e 21,50 como você falava. Mas o fato é que nós já esperávamos que daqui para frente o dólar se mantivesse pelo menos na faixa de 4,20. Ou seja, aquelas ideias do início do ano de que nós teríamos dólar a 13,90, 13,80, 13,70 ficaram para trás. Toda a situação econômica mundial, né? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China que não termina. Aliás, nesta segunda-feira, a rede CNBC informou que o humor em Pequim sobre um acordo comercial com os Estados Unidos é pessimista, porque há uma relutância de Donald Trump em retirar tarifas, pesou sobre o apetite de risco, portanto, o dólar vem em alta. Agora, veja que curioso. Enquanto nós estamos com o dólar se valorizando frente ao real, o fato é que nesta terça-feira, outros países, outras moedas pares do real, como o peso mexicano, o rand sul-africano e a lira turca, registravam alta contra a moeda americana, né? E o Banco Central hoje não foi ao mercado, cancelou os leilões que faria hoje, de oferta de papéis, de swap cambial e de dólares no mercado. Isso contribui para essa alta aí também. Já de outro lado, nós temos as vésperas do feriado aqui em São Paulo, o mercado financeiro em São Paulo não opera amanhã, não teremos operação nem na BBM nem na B3, recua, né? Já estamos agora de novo na faixa de 105.966 pontos. Ou seja, a Bolsa recua de novo, 0,29% agora, mas já vem em queda desde o início da manhã. Quando as operações começaram, chegou a reagir, se aproximar de 107 mil pontos, mas assim como ocorreu ontem, logo em seguida, vem o movimento de queda e a Bolsa agora recua para números inferiores. Quando eu falo números inferiores, índice Bovespa, que é o índice de referência no nosso mercado, cai agora para 105.966 pontos. Aliás, está agora, neste momento, perto do valor mais baixo, viu? Já esteve aí a 105.925, ou seja, esteve com uma queda mais acentuada, superior a 0,30%. Agora, uma surpresa, de novo, você tem hoje. Vamos às ações mais negociadas? Entre as maiores altas, temos Marfrig, né? Marfrig está com alta agora de mais de 2%, continua aquele movimento positivo, depois que a Marfrig anunciou a compra de empresas fora do Brasil. Essa operação trouxe um ânimo
para quem investe no mercado e investe em frigoríficos, né? E a Marfrig continua em alta. Depois de uma alta ontem, tem mais uma alta agora. É o destaque entre as empresas do agronegócio neste dia de baixa para o nosso índice Bovespa. Dólar em alta, bolsa em baixa, provavelmente encerraremos o dia mais uma vez com a mesma tendência. Queda na bolsa, alta para o dólar frente ao real. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta. Vamos trazer aí informações a respeito do mercado citrícola. Por aqui eu continuo trazendo fundamentos que estão ligados a esse elemento do dólar mais alto. Chicago hoje para a soja até apresenta uma melhora, vem com 0,6% de alta, mas não é o suficiente para movimentar tanto assim a soja negociada no Porto Brasileiro. Vem negociada R$ 91,00 a saca de 60 quilos, é o que nós vimos há pouco. Vamos saber como é que vem os negócios com soja. Nós temos portos de Santos e Paranaguá a R$ 91,00 a saca nesse 19 de novembro, de acordo com a apuração da Granos Corretora, mostrando aí estabilidade em relação ao começo desta semana. Portanto, sem alterações, soja R$ 91,00 a saca, preços que estão muito consolidados, eles vêm muito parecidos com os valores praticados no mês de outubro. E agora eu quero falar com você que é produtor de soja. Você já conhece o Clube do Refúgio? O Clube é um programa de relacionamento em que você amplia seus conhecimentos sobre o plantio do refúgio e as boas práticas agronômicas. Realiza missões e concorre a prêmios incríveis. Agora, na missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Não dá para ficar de fora dessa, não é? Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais sobre como participar e concorrer a esses prêmios incríveis. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de milho. E quando falarmos de milho, você vai saber também o que vem acontecendo no cenário internacional, como é que o milho tem sido negociado em Chicago. Há alguns elementos novos. Os Estados Unidos tem conseguido colocar um pouco mais de milho no mercado internacional, tem ficado um pouco mais interessante. É o segundo dia. A semana já vem com 2 confirmações seguidas de vendas do cereal norte-americano para outros países. Outro fator é como é que está o milho aqui, preço no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e você aproveita para entrar em contato conosco. Mande sua mensagem no 67 99656 2266. Eu volto já. Agricultura BR de volta, você acompanha as informações, notícias, aquilo que é importante para o seu negócio durante toda a nossa programação, que começa muito cedo, começa na primeira edição do Agricultura BR, às 5h30 da manhã, e segue aí ao vivo com Bom Dia Produtor, e aí vamos que vamos até começar a nossa agenda de leilões aqui, com Na Batida do Martelo, e depois sempre o leilão da noite. Então você sempre tem informação de qualidade aqui no canal do Boi. E é por isso que nós vamos falar agora sobre um grande evento que vai acontecer na tarde de hoje e que vai reunir pessoas importantes do setor para falar com produtores rurais, principalmente aqueles que trabalham com associações ou com cooperativas. Hoje vai ter um fórum que é organizado pela OCB-MS, Organização das Cooperativas do Brasil, e quem está lá na OCB e vai falar com o presidente da instituição aqui do estado do MS é o Vinícius Souza, que participa do programa conosco. Vinícius, boa tarde a você, sempre um prazer recebê-lo, e olha para falar de um evento muito interessante aí para esses produtores rurais. Boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Fabiano, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, a gente acompanha toda a programação de eventos do Mato Grosso do Sul e também do Brasil inteiro, o Canal do Boi presente aí a nível de Brasil, também internacionalmente. E hoje nós estamos aqui na OCB, como você bem disse, OCBMS, para a gente falar desse primeiro fórum do ramo do agronegócio que é realizado aqui na capital sul-mato-grossense. O presidente já está aqui do meu lado, eu estou conversando com ele, porque é o seguinte, o evento está recheado de boas palestras, conta com grandes presenças. O Marcos Fava Neves é um dos palestrantes do evento, o primeiro palestrante. A gente também tem palestra do Paulo Vicente Alves. Eles estão chegando em Campo Grande para essa palestra que acontece a partir das 13 horas, aqui em Campo Grande, horário de Mato Grosso do Sul. Diretor, obrigado pela sua participação. Eu começo perguntando como surgiu a ideia de fazer esse primeiro fórum. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é um momento ímpar, porque passa por todo o agronegócio mundial. E no Brasil, pelas inserções que nós temos no mercado chinês e tudo que está acontecendo, Mato Grosso do Sul, como uma forte matriz econômica através das atividades do agro, onde o cooperativismo e as cooperativas têm uma força muito grande, não poderia deixar de aproveitar esse momento, trazer esses dois palestrantes renomados internacionalmente para dar o rumo para que os nossos dirigentes das nossas cooperativas e de todo o produtor do agronegócio sul-mato-grossense possa implantar na sua propriedade, no seu negócio. E justamente falando sobre isso, como é que um evento desse porte contribui para o produtor rural que vai participar, para o empresário do campo, porque a gente sabe que hoje o perfil mudou, a fazenda se tornou uma empresa, como é que a gente faz tudo isso e consegue promover para o produtor, para o empresário essas informações? Vinícius, acima de tudo, o empresário rural, o produtor rural, o empreendedor rural, como a gente tem dito, tem batido muito nessa tecla, que da porteira para dentro ele é extremamente eficiente, tem conseguido fazer o seu negócio produzir. Da porteira para fora tem algumas questões, né, de organização, e a cooperativa faz essa parte hoje da porteira para fora através da organização dos produtores. Só que agora da porteira para dentro ele precisa se modificar também. E no mundo globalizado, no mundo digital que nós temos, essas duas pessoas, esses dois renomados pesquisadores do mundo, vão mostrar também essa questão da inserção das questões digitais na sua atividade econômica, na sua atividade rural. Hoje o produtor rural que não tiver o seu plantio ou monitorando o seu gado através de GPS e de outros instrumentos que nós temos do mundo da tecnologia, ele vai ficar de fora desse mercado. E os chineses têm fome. E nós precisamos alimentar esse povo. Celso, justamente falando sobre isso, a agricultura digital, qual que é a importância de alinhar o produtor, o empresário do campo com o meio digital? Se ele não tiver alinhado, Vinícius, ele vai estar fora do mercado. E esse fórum de hoje é exatamente para isso, para nós mostrarmos para o produtor rural, em especial aqueles agregados nas cooperativas sul-mato-grossense, e no Brasil inteiro está acontecendo seminários e fórum dessa natureza, para fazer com que o produtor entenda a importância desse momento, né, dele estar, acima de tudo, organizado. Seja nas cooperativas, nos seus sindicatos rurais, nas suas associações que tem Brasil afora, mas o produtor, acima de tudo, não pode ficar sozinho. Ele tem que estar conectado. Ele tem que estar conectado com os seus parceiros, com os seus vizinhos e com o mundo. E esse momento aqui, através desses dois palestrantes, como nós já dissemos, com certeza nós traremos boas informações e um pontapé inicial para que ele possa fazer com que a sua propriedade seja também digitalizada. Como que é o cooperativismo hoje enxergado dentro do agronegócio? Como o agronegócio é visto dentro do cooperativismo? E tudo isso dentro de um pacote tecnológico, porque a gente sabe que a tecnologia vem estando cada vez mais próximo do produtor rural. Exatamente. As cooperativas do Mato Grosso do Sul representam mais de 60% da força do cooperativismo aqui no estado. Pela própria matriz econômica que nós temos aqui, em que tudo gira no agronegócio. E nós temos uma força muito grande, né? A semana que vem, por exemplo, nós vamos estar junto com uma cooperativa inaugurando o governo do estado, que tem vamos assinar hoje à tarde no próprio fórum um protocolo de intercooperação que nós, para fortalecer o movimento cooperativo, desde o pequeno ao grande produtor. Semana que vem estamos inaugurando uma das principais plantas da atividade do agronegócio, da agroindústria aqui no Mato Grosso do Sul. Outras na área da suinocultura, aqui mais ao norte do estado, também se ampliando, né? Cooperativa de crédito, que voltaram praticamente para o meio, para as atividades do meio rural. Nós temos ainda que crescer um pouco mais, ter mais acesso nas questões dos recursos, em especial aqui do FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que as cooperativas de crédito tanto têm reivindicado para que elas também sejam repassadoras desse recurso. As cooperativas, então, estão totalmente integradas e inseridas na matriz econômica do agronegócio sul-mato-grossense.
Quem vai participar do evento pode esperar o quê? Olha, acima de tudo, inovação, né? Questão da disrupção. Tanto essa palavra se fala hoje em dia, né? E quem não tiver ligado nesse novo modelo, nesse novo momento, né, não vai aproveitar o boom que está acontecendo no mundo afora, em especial da matriz internacional da atividade do agronegócio. Recentemente nós ouvimos aí, por exemplo, os frigoríficos que foram também já adaptados e já foram aceitos, né, pela comunidade internacional para a exportação. O nosso produtor rural precisa estar informado acima de tudo. E esse momento hoje à tarde é para isso, para ele adquirir informação, conhecimento, e aquele que tiver com a tecnologia na mão vai ganhar mais dinheiro. E a cooperativa serve para isso, para encher o bolso do cooperado de dinheiro, através de um modelo de atividade econômica totalmente diferente daquilo que nós temos aí no mercado. Porque a cooperativa, acima de tudo, Vinícius, visa a distribuição da renda, da riqueza, ficar no próprio lugar que ela gerou. E nós temos modelos Brasil afora, no Brasil inteiro, excelentes modelos do cooperativismo na atividade do agronegócio brasileiro. O perfil do produtor rural realmente mudou, ele está mais tecnológico hoje, e é por isso que eventos como esse são tão importantes? Ele está procurando. O produtor rural, via de regra, ele é um cidadão, um produtor, um empresário, né, um empreendedor acima de tudo, que ele busca soluções. Não é à toa que nós hoje, na questão dos grãos, da suinocultura, da avicultura, da bovinocultura de corte, nós somos os primeiros do mundo, porque nós temos tecnologia, né? O plantio direto, por exemplo, aquilo foi criado e inventado por próprios brasileiros, né? No mundo afora estão nos copiando. E o mundo já está vindo para cá para saber como é que nós temos aumentado a produtividade da forma que tem acontecido, né? A gente tem que tirar de tudo isso as tecnologias como pesquisas que têm sido feitas, como vai ser demonstrado hoje à tarde com as nossas entidades, a Fundação MS no Mato Grosso do Sul, a Fundação Chapadão e a nossa mãe brasileira da pesquisa, que é a Embrapa, né? Esse pessoal da Embrapa que tem trabalhado com afinco para levar para o campo a modernidade. E o produtor rural que não estiver ligado com esse novo tempo, com essa nova forma de fazer gestão do seu agronegócio, da sua propriedade, da porteira para dentro, eu temo que ele fique de fora. E se ele está junto numa cooperativa, ele vai receber todas essas informações. Por isso é importante as pessoas se organizarem. E a cooperativa, a gente tem dito que é a melhor forma de organização econômica da sociedade, inclusive e especificamente muito melhor no campo. Levar essas informações para o produtor é sinal de que a gente pode atingir um status ainda maior do que o que a gente já tem com produção, tanto na agricultura quanto na pecuária? Com certeza. O produtor brasileiro hoje, né, os indicadores que nós temos mostrado aí, o Ministério da Agricultura, os indicadores de produtividade, né? Nós temos com menor área plantada ou direcionada para o mundo do agronegócio, produzindo mais. Isso significa tecnologia, isso significa que o produtor rural é sim adepto e aceita a tecnologia, as inovações na sua atividade econômica. Em todas as vertentes do agronegócio, nós temos pesquisas com esses órgãos que eu falei agora há pouco e em especial com a aceitação do produtor rural. Então isso tem levado a nossa agricultura, o agronegócio brasileiro, aos patamares que nós temos visto de grande celeiro de fornecimento, de fornecedor, né, de alimento para o mundo. Tá certo. Para quem quiser participar do evento, como que faz? Ainda dá tempo? As inscrições já se encerraram? O que a gente pode dizer para o nosso telespectador que se interessou pelo assunto? Sim, aqueles produtores rurais, líderes que estão para o Campo Grande hoje, começa daqui a pouquinho, né, o nosso evento, e pode comparecer aqui, sim, o nosso auditório é grande, tem espaço para todo mundo, a partir das 13 horas, é aqui na rua Ceará, em Campo Grande, na capital sul-mato-grossense, 2245, fácil de achar, né, e nós estamos esperando todos vocês, produtores rurais, para que venha conhecer, e junto com esses dois palestrantes, que com certeza vai trazer uns bons recados para todos nós. Tá certo, então, Celso, eu quero agradecer a sua participação. Acabei de conversar com o presidente da OCB-MS aqui na cidade de Campo Grande. O evento acontece, Fabiano, hoje a partir das 13 horas, como ele disse, é o primeiro fórum do ramo do agro promovido pela OCB. Um evento promove discussão sobre os principais desafios do setor, apresentando soluções atuais, debatendo inovação na agricultura digital no país. Os palestrantes, como eu já disse no começo desse link, são o Marcos Fava Neves e também o Paulo Vicente Alves. Eles vão palestrar hoje no evento
eventos estão chegando em Campo Grande, daqui a pouquinho eles já estão por aqui. O evento é aberto ao público, as pessoas podem vir fazer as suas inscrições e participarem. Quem se interessou pelo assunto pode rever essa entrevista também, que fica disponível nas nossas redes sociais, saber mais informações, mais detalhes para poder estar participando aí e acompanhando toda essa movimentação. É importante lembrar também que de tarde o repórter José Cunha vai estar aqui, vai participar durante a programação do Canal do Boi, trazendo as informações sobre esse mega evento que acontece hoje em Campo Grande com realização da OCBMS. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Obrigado. Um grande abraço, Vinícius. Obrigado pela participação na tarde de hoje. Então, nós teremos aí grandes palestrantes, inclusive o professor Marcos Fava Neves, que é um grande amigo, também um dos maiores especialistas do setor do agronegócio brasileiro em Campo Grande. Vai falar com os produtores na OCB e depois à noite na sede do campus, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Você vai acompanhar ao vivo essa parte dessa palestra e entrevistas durante a nossa programação. E o assunto por aqui agora é o mercado do milho. Agricultura BR de volta. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar os nossos contatos aí, Facebook, Twitter e o WhatsApp que nós tivemos aí de contato. Vou aproveitar para conversar com alguns telespectadores que têm passado algumas informações e principalmente pontuado, dando entendimento em relação ao que vem acontecendo nos mercados. Então, eu trago o destaque para o Edilson Marques. O Edilson Marques, que é do interior de Mato Grosso do Sul, cidade de Sidrolândia. O Edilson, que tem falado a respeito do que vem acontecendo com o mercado do milho, principalmente o valor da saca no Mato Grosso do Sul. Ele comenta que os valores realmente são muito melhores, mas que já não há tanta disposição, ou pelo menos quantidade, para a venda de milho assim entre os produtores. Bom, os números que nós temos apresentado aí nessa praça, ou próxima a essa praça de Sidrolândia, vão números que vão apresentando próximo a 33, 34, às vezes chega até R$35 a saca de 60 quilos, o que não é nada mal, principalmente se considerarmos o valor médio no porto, que é de R$40 por saca. Então, os valores realmente são interessantes para o produtor rural brasileiro. Mas aí, falando com o Edilson Marques a respeito dessa informação, um dos elementos que nós apontamos, e já estamos falando disso há vários meses, é de um consumo e exportação maior no Brasil. No caso da exportação, a Conab, que é a instituição oficial que faz os levantamentos no Brasil, acredita no embarque total de 39 milhões de toneladas do cereal. Para muitos analistas e consultores do agronegócio, vai passar de 40. Tá? E aí a gente fala de gente muito boa, como a G-Rural, Datagro, que são, principalmente Datagro, uma das maiores empresas do mundo na questão e também no setor. Então, deve ter uma aceleração muito forte em relação a essas exportações, assim como o consumo interno no Brasil, que é muito interessante. O que nos faz crer, e é por isso que nós temos dito, que os estoques brasileiros ainda são menores do que esses que a Conab aponta. A Conab reduziu o seu histórico, né, o seu cenário de estoque de passagem de milho da campanha 18-19 em quase 1 milhão de toneladas, foram 900 mil toneladas a menos no seu último levantamento. Entretanto, acreditamos que pode cair mais, o que deve fortalecer preços, mas trazer impactos ainda mais complicados para a pecuária brasileira, tanto frango, suíno ou bovino. Mais tarde eu respondo outros, eu já tenho aqui a mensagem destacada de César Siqueira, que também mandou mensagem aqui, está mandando mensagem via Twitter do Agricultura BR. Por aqui falo a respeito de preço, ainda estava falando agora um pouco a respeito de preço de milho no porto. Milho no porto vem com valores muito interessantes, tá? Mantendo aquela média de R$40, e exatamente R$40 que nós temos agora, R$40 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com as informações de Granos Corretora, continua mantendo aí a linha, mantendo aí sempre próximo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, R$1 para cima, R$1 para baixo, mas mantendo-se muito próximo a R$40 a saca nesses portos, de acordo com a apuração da Granos Corretora.
Um grande abraço aí para o amigo César Siqueira, mandou um abraço aqui para mim, para a equipe do Agricultura BR, para a Patrícia também, que está participando aqui do Agricultura BR e trazendo sempre informações muito interessantes conosco aqui. Falando aqui com o César Siqueira, ele está falando, ele que é do estado de Mato Grosso, não colocou município, mas pelo que ele está comentando em relação a preços, eu imagino que seja no norte ou médio norte do Mato Grosso. Ele fala que tem realmente pagador, né? O mercado nesse momento é comprador e pagador, tem aceito esses valores e que o milho ficou muito interessante no estado do Mato Grosso. O César Siqueira, ele comenta também que no caso do Mato Grosso, eles plantaram soja no momento adequado, quer dizer, não teve grandes atrasos, está mais ou menos dentro daquilo que se esperava, pelo que o César está comentando aqui na nossa página, e ele diz o seguinte, que na primeira safra de milho, para os produtores do Mato Grosso é muito pequeno, né? Eu lembro desse cenário, é muito pequena a área de quem faz cultivo de milho de primeira safra, mas vai ter uma produção que é aquela que ocorre todos os anos, de acordo com César Siqueira, participando aqui do Agricultura BR. Fala agora de milho, mas o cenário internacional que eu destaco agora, mostrando mais um número, confirmando algum assédio sobre o milho norte-americano, busca por milho norte-americano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje vendas avulsas por exportadores privados de milho. Olha só, temos aqui milho com vendas para destino não declarado no volume de 191 mil toneladas, entrega na campanha atual 2019-2020. E já que falamos de números dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem milho em Chicago. Está na tela, acompanha conosco. Milho vai subindo bem agora, vem com uma alta de 0,7%, 0,8% neste momento. Posição de dezembro vem a $3,70 mais 4 por bushel. Maio, $3,80 o bushel. Maio com a posição negociada a $3,85 mais 4. E temos ainda a posição de julho a $3,91 por bushel. É o destaque que eu trago agora para milho negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos falar agora de tecnologia e investimentos. E foi inaugurado no interior do estado de Mato Grosso do Sul mais uma indústria de fertilizantes, mostrando e confirmando o bom momento do agronegócio no país. Quem esteve lá foi o repórter Vinícius Souza. A pouco mais de 160 quilômetros, estamos nas imediações de Rio Brilhante, no distrito de Prudêncio Tomás, ou Aroeira, como é popularmente conhecido na região. O município é referência na produção de cana-de-açúcar e foi aqui o local escolhido para a instalação de uma nova fábrica de fertilizantes. Isso aqui nasceu e hoje Rio Brilhante tem um orgulho muito grande de estar aqui nessa inauguração. Eu falei com o pessoal da Inova que chegou o grande dia, né, porque isso começou há 2 anos atrás, procurado pelo nosso secretário Jaime, que está aqui do lado, a pedido do governador, que Rio Brilhante providenciasse uma área para que fosse implantada essa fábrica. Para o governador do estado, a chegada do empreendimento representa a força do agronegócio sul-mato-grossense. A escolha de Rio Brilhante foi estratégica. A fábrica cobre um raio de 250 quilômetros. A gente vê isso como algo extremamente positivo a Mato Grosso do Sul. Primeiro que você cria mais uma opção de ofertas com produção local dos fertilizantes, né? Você terá aqui não só a transformação da ureia sólida em ureia líquida, mas também outros fertilizantes, potássio, fósforo e outras fontes de nutrientes para a planta que você vai industrializar localmente. Isso aumenta a competitividade, aumenta e principalmente opções de novas tecnologias. Nós temos hoje tecnologias que são extremamente importantes para o aumento da produtividade. A fábrica trabalha com fertilizantes líquidos, com o objetivo de tornar mais ágil e rentável o trabalho no campo. Quem teve a ideia inicial de desenvolver o produto foi o Roberto. Ele é sócio-diretor da Inove Agrociência. Muitos dos adubos usados no Brasil, eles não foram desenvolvidos para o Brasil, foram desenvolvidos para climas temperados, solos, né, de lugares climas temperados no hemisfério norte, e teve esse desejo de fazer produtos melhores para o clima e para o solo brasileiro, onde houvesse menos desperdício, melhor aproveitamento por parte das plantas. Então a Inove sempre foi muito baseada nesse tipo de pesquisa.
A empresa oferece tecnologias que facilitam a vida do empresário rural. Hoje nós temos uma linha completa de adubos sólidos, especiais, até fertilizantes sólidos com todos os nutrientes no único grânulo, e temos principalmente adubo líquido, que nós conseguimos personalizar fórmulas específicas com a demanda dos nossos clientes, dos agricultores. O processo de transformação do fertilizante sólido para o líquido é feito por essa estrutura, mas o produtor pode optar por outros caminhos. E se além das tecnologias, o produtor rural também busca por praticidade, uma máquina como essa pode ajudar. Ela converte o material sólido do fertilizante em material líquido. Também é uma ótima oportunidade para a agricultura de precisão e faz uma formação a cada 30 minutos. Essa tecnologia, que a gente chama ela de High Flex, basicamente a gente leva o adubo, o fertilizante líquido, para o agricultor no campo. Então nós temos condições hoje de levar a matéria-prima sólida e produzirmos uma fórmula diferente a cada 30 minutos. Então realmente daí a gente consegue fazer jus à agricultura de precisão, atender a demanda pontual, cada hectare, cada cultura que exige. De Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E a Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo a respeito do mercado citrícola. Eu não, Walter Pulga Júnior lá em São Paulo, que vai falar sobre o assunto e trazer números atualizados para você. Aproveite para entrar em contato conosco, mande foto, mande vídeo e eu volto logo mais. E olha, parece que estão tomando mais suco de laranja pelo mundo, ou pelo menos o Brasil tem exportado mais. Entre o acumulado de julho a outubro, tem uma alta aí registrada de cerca de 24%. Mas quem fala sobre o assunto, explica essa elevação, é Walter Pulga Júnior, que nos traz os dados atualizados. Pulga. Olha, o que acontece, Fabiano, é simples. Os embarques de suco de laranja somaram aí mais de 379 mil toneladas, equivalentes aí àquele produto concentrado e congelado, né? É que nós exportamos também o chamado NFC. O NFC, ele ocupa um volume, um suco pronto para beber, ocupa um volume 6 vezes maior que o suco concentrado. Para fazer esses cálculos, a Citrus BR, que é a entidade que representa os exportadores de suco, fazem uma transformação, vamos dizer assim, numérica, e concentrado e congelado, o equivalente é 379.500 toneladas. Ou seja, essa exportação em apenas 4 primeiros meses, nos primeiros 4 primeiros meses desta safra, importante isso, renderam mais de 655 milhões de dólares para o país. Bom, estamos processando uma safra grande, então é natural que haja uma certa movimentação de estoques. É o que lembrava o Ibiapaba Neto, diretor da Citrus BR, num comunicado, né? Ele disse que o que neste momento dificulta distinguir essa movimentação é um eventual aumento da demanda. Bom, vamos resumir? O que aconteceu foi o seguinte: para a União Europeia, os embarques de suco somaram aí quase 278 mil toneladas equivalentes, uma alta de 31%. Então, além dessa alta de 24% no volume, tivemos uma alta no faturamento, mas para a Europa, a alta foi de 31% e só a Europa rendeu mais de 488 milhões de dólares, ou seja, em faturamento crescemos 20%. Em volume, 31% para a Europa, em faturamento, 20%. Para os Estados Unidos, no entanto, houve uma queda. Já há alguma recuperação para a produção americana de suco de laranja, então nós tivemos um volume menor, 5% menor, cerca de 53 mil toneladas. A receita também caiu bastante, foi bem menor, 21% menor, pouco mais, quase 108 milhões de dólares. Agora, atenção, no caso das vendas para o Japão, principal destino do suco do Brasil, que é mandado para a Ásia, o volume aumentou 17%. Mandamos para o Japão quase 20 mil toneladas de suco concentrado e congelado. E o valor cresceu 8%. Agora, destaque fica mesmo para a China. De novo, a China sempre comprando muito e muito mais de todos os países, inclusive do Brasil. Para a China, o volume de suco de laranja exportado aumentou 109%. Lógico, ainda é um volume pequeno, não chegamos a 15 mil toneladas, mas a receita subiu 44%. Ou seja, tivemos aí uma receita que não acompanhou o aumento do volume, percentualmente, mas
mostram uma retomada das exportações de suco de laranja. E falando em laranja, Fabiano, eu gostaria de ressaltar que hoje a Conab fez um leilão para escoamento de laranja, né? Para ajudar, né, o produtor de laranja lá do Rio Grande do Sul, né? E fez oferta para pagar 12 centavos, que é a diferença entre o que o mercado paga e o preço mínimo para a laranja. Preço mínimo para a laranja, 39 centavos por quilo. O mercado está pagando 27 centavos. A Conab ofertou, né, pagando 12 centavos por quilo, o equivalente aí a 5 milhões de toneladas, né? Bom, 873 mil foram vendidas apenas e foram compradas aqui por corretoras da BBN. Isso equivale aí a 17% do que o governo se propôs a ajudar. De qualquer maneira, esses produtores que entraram, né, e que compraram, né, participaram deste leilão, vamos dizer assim, né, vão receber 12 centavos para completar o preço que eles não conseguiram obter no mínimo considerado pela Conab. Então está aí mais um leilão. E amanhã nós teremos mais um leilão, né? Um leilão de 50 mil toneladas de milho estocado no Mato Grosso, que a Conab joga para o mercado para dar um suporte para os criadores, né? Notadamente quem trabalha com suinocultura, com avicultura, com bovinocultura, que tem milho muito caro. É um milho que normalmente sai mais barato, mas dificilmente deixará o Mato Grosso. Está no Mato Grosso, estocado lá, armazenado lá e vai permanecer lá. É esperar amanhã o resultado do leilão que a Conab faz logo pela manhã. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Olha, vou trazendo outras informações, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos trazer em destaque outras informações, outros fundamentos para você aqui no programa, mas antes eu quero trazer para você um destaque muito importante que você acompanha aqui pelo canal do Boi. Eu estou falando de leilão judicial que vai ter mais uma grande oferta para você e é o que você acompanha agora na reportagem. Agricultura BR de volta e agora falamos um pouco a respeito do Fundo Rural, algo que tem preocupado muitos produtores rurais por conta das decisões que nós tivemos pelo STF, tanto a última quanto aquela que fez com que muitos produtores tivessem suspendido os seus pagamentos, os seus recolhimentos desse tributo. Um dos fatores importantes é em relação ao que vem sendo discutido neste momento de uma nova proposta, que para muitos é uma espécie de refis, e aí você tem ali os produtores que aderiram e aqueles que não aderiram a esse refis, né? E a expectativa é que se tenha um novo posicionamento em relação a essa dívida que os produtores rurais acabaram ficando com elas e que para muitos produtores e representantes isso pode inviabilizar a produção rural no Brasil. Para falar a respeito de Fundo Rural, a respeito do fator dessa lei, dessa cobrança, eu converso agora com o Gervásio de Oliveira, ele que é advogado, nosso entrevistado na tarde de hoje. Doutor Gervásio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. A respeito do Fundo Rural, é um tributo que o produtor rural está tendo que recolher e agora tendo aquele chamado passivo de Fundo Rural. O que a lei diz sobre ele, principalmente por conta da última decisão do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. É um prazer, uma honra voltar aqui ao Canal do Boi. Há dias que não vim aqui participar dos debates, das discussões de interesse da área rural, mas devo dizer a você o seguinte, fazendo uma síntese muito rápida, esta questão passou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Rural, como é feito, porque ele incidia sobre o faturamento bruto da empresa, da atividade, do faturamento, e isto haveria uma espécie de bis in idem e, portanto, foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, deu um julgamento, dizendo que era inconstitucional, e isso os produtores deixaram de recolher. As próprias indústrias, pessoas jurídicas que recebiam dos produtores rurais deixaram de recolher, e passou-se muitos anos, muito tempo depois... Esse parecer foi final, doutor? Não foi final, naquela época não foi final. Posteriormente, o Supremo Tribunal, numa reorganização, de reposicionamento jurídico sobre o tema, voltou atrás e estabeleceu que é constitucional, sim, esta exigência. De modo que criou-se um passivo tributário enorme aos produtores rurais,
que ficou a dever aqueles grandes volumes lá pendentes. O que acontece? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal ficou definitivo, então ficou dito que não é inconstitucional a cobrança. Há alguns fatores a ser considerados aí. Um dos fatores é que passou a existir um enorme tempo sem cobrança. Nos casos em que a União Federal constituiu o crédito tributário, ou seja, ela incluiu em dívida ativa, etc., existe essa dívida pendente. Em alguns casos em que ela não fez isso, não foi tomada essa providência, houve até uma discussão, dá até uma discussão de prescrição ou não desse fato. O fato é que, com a decisão do Supremo, tornou-se definitiva a questão e surgiu um passivo. O governo federal, nessas constantes legislação, e até a Lei 13.606, veio instituir uma redução nos valores desse tributo para quem ficou em aberto, para quem fizesse um parcelamento, fizesse um plano de recuperação. Quem aderir ao plano, automaticamente confessa a dívida. Confessa a dívida. Isto era até 31 de dezembro de 2018 e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2019. Portanto, tem plena vigência a possibilidade dos produtores fazerem aderir a este plano para botar em dia a situação. Ele teria de pagar 2,5% numa parcela, mais 2,5% em outro, e o resto parcelar em 178 vezes. Então, isso é um jeito de pagar. Tem uma redução, tem um parcelamento longo que permite pagar. O que o produtor rural tem que analisar são dois aspectos. Primeiro, dá para discutir se houve prescrição no caso dele ou não, analisar caso a caso. Em segundo lugar, a questão está pacificada no Supremo, que é constitucional, e quando o Supremo dá a última palavra, só uma lei que venha exonerar totalmente desse pagamento é que pode influenciar dele não ter que pagar. Então, uma medida provisória, através de medida provisória, poderia ter um posicionamento? Poderia, só que a medida provisória, ela tem um prazo de validade de 120 dias. Este prazo de validade de 120 dias, se fosse editado agora, e vamos supor, ao final dos 120 dias, o Congresso não votasse a medida provisória que exonerasse esses pagamentos, ela perderia os efeitos e voltaria à vigência da norma. E até lá, já teria escoado o prazo de adesão deste novo refis, desse programa de recuperação. Então, aí, o produtor ficaria à mercê da vontade do governo em restabelecer uma outra norma para reabrir o prazo para este refis. Os produtores rurais, aí, conversando com diversos deles, inclusive há grupos organizados no país inteiro falando do tema, é algo que preocupa mesmo, são na casa de bilhões esse passivo desse fundo rural. Eles reclamam o seguinte, que por conta das decisões do STF, esse meio onde gerou o passivo não seria justo a sua cobrança. Então, eles reclamam que não o devem. Né? Para esse produtor rural que não quer confessar essa dívida e automaticamente não vai aderir a um plano de recuperação para pagar esses tributos, é fato, e eu já conversei com algumas pessoas, é fato que a cada ano que passar você tem, por exemplo, um ano a menos de dívida de fundo rural na conta. Esse é algum dos questionamentos que chegam de fato é verdade. De fato, como eu falei para você, a prescrição. Depois do lançamento do crédito tributário, ele tem 5 anos. Tem 5 anos para lançar o crédito tributário e depois 5 anos para cobrar. De forma que, a cada ano que passa, se a União não cobrou aquele passado, prescreveu 1 ano para trás. Se você, a partir de 2018, com esta nova, de abril de 2018, com esse novo ordenamento, redução de base de cálculo, redução de incidências que passou a ser resolvida por uma nova lei. Voltar a pagar, vai chegar um dia, se até lá a União não te cobrar, que aquele passivo deixa de existir. Então, é um fato real. Mas quem não aderir e a União tomar atitudes, ou já tomou, imediatas contra ele, o que vai acontecer? A União vai executar essas pessoas que não aderirem. E, nesta execução, ele só pode depois parcelar em 60 vezes, que é a legislação ordinária que trata sobre parcelamento de tributos. Não será mais sobre este refis, com esses descontos, nem nada. Então, o produtor rural tem que correr um risco aí. Eu vou deixar de pagar
e vou correr o risco de passar 5 anos e ficar tudo prescrito, eu não poder me cobrar mais, ou eu não vou fazer o parcelamento até 31 de dezembro, esperando que o governo federal volte atrás e perdoe essas dívidas, por quanto houve aí uma indução a erro do produtor rural, e isso não acontece, ele depois perde o prazo do parcelamento dos 180 dias. Então, esta é a matriz que se debate hoje. De fato, é o que eu falei no início da nossa conversa. De fato, há a definição do Supremo Tribunal Federal, que é constitucional, ponto. Então, se é constitucional, é devido. E, em segundo lugar, há uma nítido induzimento a prejuízo que houve nessas decisões de idas e vindas. Então, por isso que a jurisprudência... Juridicamente, esse argumento não é fundamental? Esse argumento, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ele é extremamente forte. Tanto é que esta lei 13.606, que entrou em vigor o ano passado, que permitiu essas renegociações e esse plano de recuperação, ela deu descontos por faixas de dívidas, ela deu esse parcelamento de 180 vezes, como se fosse assim, uma meia-culpa da União. O poder público, através do Supremo Tribunal Federal, cometeu este erro de induzir você a não recolher, então eu estou corrigindo da minha parte, te dando um desconto e estou te concedendo um parcelamento. Mas este é um argumento que serve para essas questões políticas, não questão jurídica. Eu vou trazer aqui uma notícia até, doutor, que é uma notícia política. Ela foi divulgada pelo deputado Jerônimo Godgen há 2 dias e fala a respeito do Fundo Rural. Ele tem encabeçado, né, esse interesse dos produtores rurais que estão em débito com o Fundo Rural. O que ele disse a respeito do assunto? De que o produtor que aderiu ao último refis, primeiro mantenha seus pagamentos em dia a serem creditados mais adiante, porque ele acredita que o projeto de lei que está sendo discutido pode vir a rever esse fator aí do débito. Quem não aderiu não deve fazê-lo, foi a orientação aqui do deputado. Agora é melhor esperar por uma solução. Para o parlamentar não cabe mais a abertura de um novo refis, que é o que está sendo discutido hoje, que deve ser um provável posicionamento do governo, que já teria passado pelo Ministério da Economia. Doutor, para esse produtor que não aderiu, a situação dele está difícil, está complicada, porque o prazo, nós temos aí, 50 dias, menos que 50 dias úteis para ele fazer essa adesão. Ao mesmo passo que ele não reconhece a dívida e que traz, evidentemente, um impacto sobre os seus negócios. Então, diria a você o seguinte, na primeira parte da fala desse deputado que você acabou de ler aí, eu concordo plenamente com ela. Aquele que já fez, continue pagando normalmente. Se houver um perdão futuro, haverá uma regulamentação sobre esses aspectos daquele que já pagou e ele pode ser beneficiado ou não. Agora, a segunda parte da fala dele, que fala o seguinte, quem não fez, não faça, seria uma medida de extrema descuido e desatenção. Eu não recomendaria isso para os meus clientes. Por quê? Porque se eu te disser que você não faça e não houver uma solução do governo até 31 de dezembro, você perde a oportunidade de fazer e no dia 1º de janeiro o governo pode te executar essa dívida inteira sem o desconto e o máximo que você conseguirá depois, foi o que eu disse, conseguirá um parcelamento de 60 meses ao invés de 180 e conseguirá nos valores cheios sem desconto algum. Então, eu não deixaria o certo pelo duvidoso. Eu aguardaria até próximo da data do vencimento, isso eu aguardaria, para ver o que essas evoluções de discussões políticas levam. E se não houver solução, eu faria este parcelamento lá nos estertores do prazo que se está por vencer. Bom, e a nossa entrevista encerraria com essa pergunta, o senhor já até respondeu. O que o senhor aconselharia para o produtor rural que está nos acompanhando agora, que está com esse fator de fundo rural a ser resolvido, o que o senhor aconselharia a ele em termos de acertar ou não, agora negociar ou não o fundo até o final do ano, porque o prazo encerra no dia 31 de dezembro. Caso ele acerte, confesse a dívida e juridicamente se defina que não existe esse passivo de fundo rural, que era uma cobrança que não era viável, ele pode vir a receber os dividendos dele? Deixa eu te dizer, repetir. Quando o Supremo Federal disse que é constitucional, isso já está pacífico que é devido, que existe o débito. Então, não é a possibilidade de rever a decisão do Supremo para ele dizer que não é mais devido.
A solução, ela é política. Pode ter uma lei em que o poder público, o Estado brasileiro, reconhecendo que ele contribuiu para essa situação desse endividamento, ele abre mão de receber. Isso ele pode. Então, se houver esta lei, será a única maneira que o produtor poderá se exonerar do pagamento. Se não houver lei que o exonere, não tem mais discussão judicial sobre esta matéria. E aí, nesse caso, tem que pagar, tem que aproveitar a melhor situação. Por isso que eu digo, aguardaria até o último dia, ver se o governo vai prorrogar ou vai dar esta solução jurídica que o deputado sugeriu que está sendo discutido. E, se não houver até aquela data, eu faria este parcelamento e continuaria a briga política, porque se lá na frente conseguisse isso, ou ele pagaria só aquelas primeiras parcelas e ficava isento dali para frente, ou ele teria de volta esta parcela, ou se nada conseguisse, a vida dele estaria reorganizada e não o tiraria do processo produtivo. Tá certo, doutor Gervásio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Conversei com o Gervásio de Oliveira, esclarecimentos importantes, muito debate no país inteiro sobre fundo rural. Prazo vai se ficando menor cada dia que passa, tem muita discussão política acontecendo, mas de fato é algo que pode ainda trazer impactos muito fortes para o produtor rural. Quero falar agora de oportunidades de negócios para investidores e produtores rurais. E você pode encontrar tudo isso aqui no Canal do Boi. E dessa vez, a emissora traz para você mais uma iniciativa que garante resultados. É o Canal do Boi Fazendas. O Canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17 mil hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Para você que deseja investir em uma propriedade rural, o Canal do Boi Fazendas apresenta sempre as melhores oportunidades.
Fazenda com área de 3.151 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, somente 12 quilômetros do aterro. Toda formada em pastagens umidícola, mantendo a reserva de mata legal. É dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4.000 reses. Em relação às benfeitorias, conta com 2 casas de funcionários, galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador. A propriedade é rica em águas. Conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano atendendo à estrutura das casas, incluindo caixa d'água de aço com capacidade de armazenamento para 10.000 litros. A rede de energia elétrica é rural monofásica. Possui pista de aviação gramada com 800 metros de extensão. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Nós vamos para o último intervalo comercial dessa edição. Daqui a pouco eu volto com as informações finais do programa. Agricultura BR de volta, eu trago agora as informações finais dessa edição. Soja em Chicago sobe mais de 0,5% agora, vai subindo 0,6%, é o que você acompanha na tela comigo. Temos aqui a posição de janeiro, a 9 dólares 15 centes mais 2 o bushel, março 9 dólares 28 centes, maio 9 dólares 40 centes por bushel e a posição de julho 9 dólares 50 centes mais 4 por bushel. São os negócios em destaque para a soja em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial? Dólar comercial na tela vem com valor alto, está menos agora, mas mesmo assim acima de 4,21, R$ 4,21 mais um o dólar comercial, uma alta de 0,13%. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.